Vamos ler brevemente. Segundo livro de Samuel, capítulo 5. E alguns versículos. Glória a Deus. Samuel 31. Vamos fazer uso da palavra. Os filisteus lutaram contra Israel. E os israelitas fugiram de diante deles. E caíram mortos no monte Gilboa. E os filisteus pressionaram Saul e seus filhos. E mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A batalha agravou-se contra Saul. E os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranca a tua espada e mata-me com ela, para que estes incircuncisos não venham e me matem e zombem de mim. Mas seu escudeiro não quis, pois estava com muito medo. Então Saul tomou a espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se jogou sobre sua espada e morreu com ele. Assim, naquele dia, morreram juntos Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados. Quando os israelitas que estavam do outro lado do vale e além do Jordão viram que os homens de Saul haviam fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. E os filisteus vieram e habitaram nelas. No dia seguinte, quando vieram para despojar os que haviam morrido, os filisteus acharam Saul e seus 3 filhos estirados no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas e a enviaram pela terra dos filisteus em redor, para anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram o seu corpo no muro de Bet-Seã. Quando os moradores de Jabe-Gileade ficaram sabendo disso, ou seja, o que os filisteus haviam feito a Saul, todos os corajosos se levantaram e, caminhando a noite toda, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Seã, e chegando a Jabes o queimaram ali. Em seguida pegaram os ossos e os sepultaram em Jabes, debaixo da tamargueira, e jejuaram 7 dias. Capítulo 5, versículo do 1 ao 5. Assim está escrito, segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos de 1 ao 5, assim nos diz a palavra de Deus. Então todas as tribos de Israel foram até Davi em Hebrom e disseram: somos parentes de sangue. Além disso, quando Saul ainda era o nosso rei, eras tu quem comandavas as batalhas em Israel. E também o Senhor te disse: serás o pastor do meu povo Israel e chefe sobre ele. Assim, todos os anciãos de Israel foram se encontrar com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Pode assentar-se, assente-se, glorificando o nome do Senhor. Amados, a mensagem essa noite nos traz um divisor de águas, não só na história de Israel, mas na diferença entre a personalidade de 2 reis. Um rei que agora terminava os tempos do seu reinado, porque Deus já o havia rejeitado, e agora inicia o período
daquele que foi escolhido, que foi levantado para governar, porque este era amado do Senhor. Porque existe uma diferença, e eis aí o segredo, o porquê do reinado de Saul ele ter sido tão turbulento, mas o reinado de Davi ter sido abençoado. Porque Saul, o próprio nome Saul significa aquele que foi pedido. Ou seja, desde o seu nascimento que foi lhe dado o seu nome, porque era costume nos tempos bíblicos o nome fazer referência a toda a vida daquele que o recebesse. Então Saul foi nomeado com este nome que significa aquele que é pedido. E isso se cumpriu quando nós vemos o povo rejeitando o governo de Deus através de Samuel e pedindo um rei como as demais nações. E aí nós entendemos que nem sempre, ou aliás quase nunca, a voz do povo é a voz de Deus. Essa história de dizer que a voz do povo é a voz de Deus é uma das piores mentiras que alguém já inventou. Porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, não tinham escolhido Barrabás em lugar de Jesus. Não tinham escolhido Barrabás em lugar de Jesus. Mas como o povo era quem comandava através da sua voz, e isso nós percebemos ao longo do reinado de Saul. Não porque o povo me apertou, porque o povo me pressionou. Ei, quando nós estamos com Deus, nós somos maioria. Não importa se a oposição ela é numerosa, ela tem 100, ela tem 1000, ela tem 10.000 contra você, não. Com o braço forte, você é maioria. Então você não precisa ceder à pressão. Porque sinceramente, os valores do reino de Deus nunca trabalharam com quantidade. Os valores do reino de Deus nunca trabalhou com números. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, em 2º livro do Reis, capítulo 7, que Deus promoveu aquele grande livramento a Israel pela palavra de Eliseu. Não foi exército, não foi brigada, não foi batalhão, não. 4 leprosos Deus usou para eles tomarem a iniciativa de ir ao encontro do arraial dos sírios. Enquanto eles estavam caminhando em direção ao acampamento do exército sírio, Deus fez com que os seus pés fizessem um barulho de um grande exército em marcha. Então Deus, Ele não se importa com essa questão de quantidade, mas Ele quer qualidade. E essas qualidades passaram a se manifestar quando chega o final do reinado de Saul, quando chega o tempo em que a palavra de Deus se concretiza com relação a Saul, dele ser destituído do reino para iniciar o período de Davi. E nós vemos isso acontecer justamente no capítulo 31 de 1 Samuel, que é o último capítulo do livro, em que os filisteus, eles vieram para cima, com fúria, com ferocidade, de maneira que alcançou Saul e seus filhos. E eis aí um grande problema, porque muitas vezes quem não anda de acordo com a vontade de Deus, atinge até mesmo aqueles que estão ao seu redor. Por quê? Jonatas era um homem justo. Jonatas era um justo. Jonatas era entendido dos valores de Deus, e lidava muito bem com isso. Porque da última vez que ele encontrou Davi, ele disse: eu bem sei
que tu és o escolhido de Deus. Eu bem sei que Deus foi quem te chamou. E que tu vais ocupar o lugar de meu pai. E olhe que Jonatas era justamente o primeiro, o príncipe herdeiro, aquele que ia dar continuidade à dinastia, depois que Saul se foi. Mas ele não olhou para a sua condição, ele olhou para a vontade de Deus. Mas infelizmente, por causa da iniquidade do seu pai, até ele foi atingido. Porque muitas vezes assim é que sucede. No meio das nossas decisões, cuidado para não tomar decisões precipitadas, porque de acordo com a sua decisão, não só prejudica você, não só simplesmente venha fazer algo contrário em relação a você. Existem decisões que até aqueles que estão ao seu redor, junto de você, também sofrem as consequências. E é o que nós vemos acontecer, porque no versículo 2 do capítulo 31, os filisteus pressionaram Saul e seus filhos, e matou. Quem é o primeiro nome que a Bíblia menciona? Jonatas, o justo, o que entendia o propósito de Deus, mas por causa da loucura de seu pai, pagou com a própria vida. E graças a Deus, aí aplicando a mensagem, quando Deus ainda, por sua misericórdia, dá um freio, porque eu sou uma prova viva do freio de Deus. Quando eu queria cair no abismo, Deus colocou o anzol e disse: não é do jeito que você quer, não, é do jeito que eu quero. Botou o vaso na roda, fez eu ver o mundo em 360. Mas o que ele tinha de fazer, ele fez. Mas hoje eu ainda, aonde eu estou, diante de você, contando que Deus faz, e que por sua infinita misericórdia, Ele não me deixou cair na cegueira do coração arrogante. Mas acontece que Saul, ele era insistente em permanecer no seu caminho de arrogância, de prepotência, de soberba. Aí nós vamos para a palavra de Deus, Provérbios 29, verso 1. Aquele que repreende muitas vezes endurece a cerviz, não sabe se curvar, não sabe baixar a cabeça e dizer sim, Senhor. Uma hora chega, será quebrantado sem que haja cura. Quantas vezes Saul não havia se exortado? Não é por aí, não ando por esse caminho. Mas insistiu. E o resultado foi rejeitado para sempre. E morto de forma vergonhosa. Porque perseguido pelos arqueiros, ferido. E é onde mais uma vez a soberba ela se manifesta. Porque mesmo ele já ferido pelos arcos e pelas flechas, mas ele não queria dizer que foi atingido pelos filisteus. Mandou o seu escudeiro, seu pajem de arma: atravessa a minha espada no meu ventre. Como o escudeiro recusou, ele tomou a espada e cravou em si próprio. É um estado muito triste quando alguém pela soberba vê a sua vida afundando e mesmo assim ele não larga. E o interessante é que o soberbo, ele tem dentro de si uma série de sentimentos.
ele é rancoroso, ele é ciumento, é ressentido. Porque veja como aconteceu. Foi ouvir o cântico das mulheres com relação a Davi. O pensamento de Saul já mudou em relação àquele que guerreava as guerras do Senhor. Irmão, quando a nossa alma é curada, a gente sabe o nosso lugar. E se alguém chega a ser mais destacado do que eu e você, aleluia, aquele que tem a alma sarada e conhece a sua posição diante de Deus, diz, ele está chegando lá, porque foi ali que Deus preparou para ele chegar. E qual é a nossa palavra? Qual é a nossa palavra que deve ser proferida da nossa boca quando nós temos a alma sarada? Deus abençoe, faça prosperar. Deus faça crescer e multiplicar. Porque sabe de uma coisa? A Bíblia diz, no Salmo de número 129, aquele que fala maldosamente contra seu irmão, ele é como a erva daninha no telhado de uma casa. Sabe o que é que acontece? O sol queima, ela murcha e não frutifica. Eu fiquei maravilhado quando eu meditei nessa palavra. Porque aquele maledicente, é a Bíblia que diz, Salmo 129, depois medite na sua casa, ele só anda para trás. É feito um caranguejo, ele só anda para trás, ele só retrocede, ele não avança não. E seca e não frutifica. E ainda não tem nem quem diga a ele, com a mão direita levantada, porque a mão direita levantada na Bíblia é o sinal de abençoar, a bênção do Senhor esteja sobre vós. Ei, o rancoroso, o maledicente, não acontece isso com ele não. Mas tem uma alma curada, tem uma alma sarada. Conheça a sua posição. Como Davi reconhecia que era amado. Nós vemos uma diferença, que Saul era o que foi pedido. Davi, o significado do seu nome quer dizer aquele que é amado. Existe uma diferença daquele que foi pedido, porque aquele que foi pedido é porque alguém vê nele capacidade, força, talento. Mas o amado é diferente, porque a primeira coisa que enxergam nele é o caráter. E quando ele tem um caráter tratado, sarado, curado, forjado por Deus, aí todo mundo sabe que a presença do Senhor está na vida dele. Aí se acaba o reinado de Saul, na vergonha, na perseguição, na morte, na exposição. Porque o relato bíblico de Samuel 31 diz o quê? Agora a cabeça de Saul vai passar a ser um troféu para os filisteus. E vai passar por onde? De cidade em cidade. As armas do rei são depositadas no templo dos ídolos dos filisteus, num claro sinal de como funcionava a guerra nos tempos do Antigo Testamento. Esse fato de levar as armas do inimigo para o templo queria dizer: o meu Deus venceu dele. Mas eu vou dizer uma coisa pela autoridade da Bíblia Sagrada. O Deus que foi vencido de Saul foi o Deus da soberba, o Deus da arrogância, o Deus da prepotência, o Deus do rancor. Mas com Davi, os filisteus iam começar a ver quem era o Deus de Israel. Com Davi, Eduardo, Deus ia se manifestar e mostrar que era o Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. E aí nós entramos no capítulo 1 do segundo livro de Samuel. Davi já começa vitorioso. Por quê? Quando chega o primeiro capítulo de 2 Samuel, ele estava retornando da batalha de Ziclac.
Davi estava retornando. E quando Deus está na guerra, Ele faz assim: você resgata o que tomaram de você e ainda despoja o que o outro tem. Agora o segredo é esse: é Deus está na guerra. Será que nas suas guerras, será que nas suas lutas, será que nas suas dificuldades, você tem convidado o Senhor dos Exércitos para lutar ao seu lado? Vá se segurando na cadeira. Convide o Senhor, chame Deus à frente. Porque Davi se fortaleceu no Senhor. Pediu ao sacerdote: traga a estola e consulte a Deus. Eu vou. Deus disse: eu vou. Deus disse: vá. E ele foi, porque Deus disse: pode ir. E aí está o segredo. Quando você chama Deus para lutar, quando você chama para Deus agir, quando eu chamo para Deus pelejar ao meu favor, Ele faz mais do que eu peço. Porque Ele é grande. Faz mais do que eu peço, que Ele é grande. Davi tomou de volta aquilo que tinha sido roubado e ainda trouxe mais daquilo que o inimigo possuía. Então Davi estava voltando de uma vitória, mas logo aquilo que estava sendo o júbilo da vitória tornou-se uma tristeza. Sabe por quê? Uma coisa que esta palavra me ensina é que aquele que é segundo o coração de Deus, ele não se alegra nem com a desgraça daquele que queria o seu mal. Eles voltando de Ziclac, no versículo 2, diz que um homem vinha do acampamento, estrangeiro, amalequita, com as roupas rasgadas, com pó na cabeça, se fazendo de vítima, querendo se aproveitar da situação, até achando que ia receber uma recompensa do rei, pela mentira que ele próprio proferiu. Porque não tinha sido ele que havia matado, quem matou foi os filisteus. Saul, ele só se atravessou com a sua espada porque havia um costume na época: antes morrer do que se render ou dizer que foram os inimigos que me mataram. A atitude de Saul foi semelhante à atitude de Abimeleque no livro dos reis, depois que Gideão terminou o seu período de juiz e Abimeleque, seu irmão, começou a reinar. E ele atacou uma cidade fortificada, mas diz a palavra de Deus que quando ele estava agitando a torre da cidade para derrubar, uma mulher usada por Deus pegou uma pedra de moegrão, jogou lá do alto para baixo, a pedra foi na cabeça de Abimeleque. Aí Abimeleque, para não morrer envergonhado, disse ao seu escudeiro: passe a espada, me mate, para que ninguém venha dizer que Abimeleque foi assassinado por uma mulher. Então foi a mesma soberba que aconteceu em Saul. Para não dizer que foi morto, preferiu se matar. Mas veio aquele homem se aproveitando da situação. Que pense numa coisa triste: quem aproveita a calamidade para querer tirar vantagem dela. Tem gente que abre a boca para dizer assim: eu quero mais é que o mar pegar fogo para comer peixe frito.
deixa o mar pegar fogo e tu fica sem água também, cru. Porque tem gente que acha que tudo é só tirar vantagem. Aí veio esse Amalequita sem ter nada a ver com a história. E aquilo que o escudeiro tinha feito, ele disse que foi ele que fez. Foi eu que atravessei Saul. Mas Davi, porque tinha o coração conforme o coração de Deus, voltou-se para ele e disse: você acha que vai ganhar alguma coisa, que vai sair daqui livre, porque você veio com essa história? Você não temeu matar o ungido do Senhor? Porque, irmão, mais do que, por mais que o ungido do Senhor ele anda errado, mas não cabe a mim você tocar não, deixa com Deus. Coloca na mão de Deus, porque a palavra de Deus diz em Provérbios: Deus inclina o coração do rei, aleluia, como um rio corrente. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Se alguma coisa está desajustada, mas se nós apresentamos e intercedendo a Deus, eles têm as ferramentas certas para ajustar, aleluia, e Ele vai colocar as coisas no eixo, Ele vai alinhar tudo, e o nome dEle vai ser glorificado no meio da sua igreja. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então Davi, diante daquela atitude, declara para aquele Amalequita: pelas tuas palavras mesmo, agora tu vai morrer. Porque não temeste lançar a mão contra o ungido do Senhor. E ele manda os seus moços passarem a espada no Amalequita. Por quê? Quem tem o coração de Deus e sabe qual é a sua posição na presença de Deus, ele não quer ver o mal de ninguém. Ele não quer ver a ruína de ninguém. Até porque nós não temos tempo para isso. Como diz aquele hino: não tenho tempo para ressentimento, né? Por saber que Ele me ama. Você sabe que é amado por Deus. Não ligue para o ressentimento, não ligue para a inveja, não ligue para o ciúme de alguém. Louvado seja Deus, ore por ele, porque essa é a postura, é a atitude do cristão. Louvado seja Deus, porque quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, Deus faz com que até os nossos inimigos queiram ter paz conosco. Provérbios 16:7. Aquele que anda na vontade de Deus, até os seus inimigos desejam ter paz com ele. É por isso que eu não entendo determinadas pregações do dia de hoje, Gilberto, de dizer: o teu inimigo vai cair, o teu inimigo vai ser derrubado. Ei, não ore, não peça por isso não. Permita que Deus dê longa vida, porque vai chegar um momento que o teu inimigo vai chegar, vai te abraçar, vai sentar na mesa e vai dizer: agora eu sei que Deus é contigo. Porque no capítulo 3, depois de ver que Deus estava engrandecendo Davi, porque aqui está escrito, capítulo 3, versículo 1: a guerra entre a família de Saul e de Davi foi longa, mas Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a família de Saul ficava cada vez mais enfraquecida. E Abner, que era um dos comandantes do exército de Saul, primeiro, ele observou que o movimento de rebeldia promovido pelos descendentes de Saul estava enfraquecendo. Depois, Isbosete, que era um dos filhos remanescentes de Saul,
ainda foi questioná-lo a respeito de um assunto. Aí ele disse: eu tenho cooperado com você, você ainda vem falar de mim, rapaz. Agora você vai ver, porque eu passo para o lado de Davi a partir desse momento. Porque é assim que Deus age. Quando o escolhido, ele começa a mostrar os frutos e mostrar que é um confirmado por Deus, aí acontece como aquele ditado que hoje é moda dizer, né? Cola nele que é sucesso. Se alinha com ele, vai para junto. Agora também tem aqui um segredo. Quer a presença de Deus? Não ande só junto dele, não. Ande com o Deus que ele tem. Porque não é só receber o sucesso que ele está recebendo. É andar em comunhão com o Deus que o escolhido tem. É por isso que Davi, ele disse no Salmo: companheiro sou daqueles que andam conforme a justiça. Tem que andar no propósito também. Tem que andar alinhado na vontade de Deus também, para dar certo. Porque para crescer no evangelho, não é usando as costas dos outros como escada, não. Eu vou falar. Não é usar as costas dos outros como escada, não. É você crescer, aleluia, na comunhão com Deus, nas asas da humilhação, na oração, na humildade, na simplicidade. Porque quanto mais simplicidade, Deus exalta aquele a quem foi chamado para o seu propósito. E eram as virtudes que Davi possuía. Davi era humilde, sabia reconhecer as suas limitações. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Esse salmo ele escreveu quando, no livro de 1 Samuel 27, diz que os arqueiros e os lanceiros de Saul cercavam Davi. Quando Davi começou a declamar esse salmo, chega um mensageiro: volta todo mundo, porque os filisteus voltaram a atacar a terra. E foi o livramento de Davi. Então isso é humildade. É saber que é dependente de Deus. É saber que nada fazemos se a presença de Deus não for conosco. Se a tua presença não for conosco, Senhor, não nos faça subir desse lugar. É ter simplicidade. É não crescer os olhos nas coisas, mas é dar glória a Deus, aleluia, que é poderoso para nos dar. Porque tem gente que não sabe lidar. Recebe tanto que passa a amar as coisas e desprezar as pessoas. A usar os indivíduos. Mas o valor da Bíblia Sagrada é: ame as pessoas e as coisas você usa. Davi, ele utilizava as coisas, mas sabia amar as pessoas. O amor de Deus na vida de Davi, que eu torno a dizer, significa amado, fazia com que ele olhasse para as pessoas pela lente do amor. Um imprestável para Davi tinha valor, um endividado para Davi tinha valor, o perseguido para Davi tinha valor, até porque ele também estava sendo perseguido. E o interessante é que no primeiro livro das Crônicas, quando você chega no capítulo que fala a respeito dos valentes de Davi, os capitães, os generais, os líderes de tropa, se você fizer uma retrospectiva, quem eram esses valentes?
Vá para o capítulo 22 de 1 Samuel que você descobre quem são esses valentes. São aqueles que se juntaram a Davi na caverna de Adulão, endividado, envergonhado, esquecido, desprezado, jogado ao chão, ao léu. Mas Davi, por causa do amor que tinha de Deus para com ele, ele também compartilhou esse amor com quem estava ao seu redor. E quem não tinha nenhum valor, ele agora transformou, forjou, restaurou. E o final, cada companheiro dele da caverna de Adulão era um comandante valente dos exércitos de Israel. E esse é o nosso propósito, é o propósito do nosso ministério. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, ninguém aqui sabe mais do que ninguém. Louvado seja Deus, porque todos nós fomos escolhidos pelo Senhor. E como escolhidos pelo Senhor, nós temos o dever de dar as mãos, de levantar, de restaurar, de ajudar, de reerguer, de levantar. Porque como diz 2 Samuel capítulo 2, o versículo 18, essa casa é uma grande casa e cada um que está nessa casa é vaso. Que está escrito em 2 Timóteo 2,18, numa grande casa não há só vaso de ouro. Tem de prata, tem de bronze, tem de barro, tem de madeira, tem de argila, tem de gesso. Mas o versículo seguinte diz: aquele que busca se purificar das coisas será vaso de Deus para honra. Não importa se você é de ouro, se é de barro, se é de bronze, se é de pau, se é de argila. Não, se coloque na mão de Deus, que Deus lhe faz uma ferramenta poderosa na mão dele. Aqui não tem ninguém tão fraco que Deus não possa usar. Só se coloca na mão do oleiro para tu ver a maravilha acontecer. Outra virtude de Davi é que ele sabe esperar o tempo das promessas acontecer. Capítulo 5. E veja o tempo de quando a promessa aconteceu. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, Davi tinha 17 anos de idade. Capítulo 5, que também nós fizemos como leitura, base para a mensagem dessa noite. Agora Davi tinha 30 anos. Quando de fato ele começou a reinar sobre Israel. 13 anos se passaram entre o dia em que ele recebeu o óleo sobre a sua cabeça e o dia que ele começou a governar. Ou seja, Davi sabia esperar o tempo das coisas e aprendeu a suportar o processo para alcançar a promessa. Porque o segredo é nós aprendermos a suportar o processo. Eu estava, ao longo da semana passada, ouvindo uma mensagem em que o pastor, ele afirmou, ele exclamou uma frase muito brilhante. Se Deus contasse com antecedência o processo que nós iríamos passar para alcançar as promessas na nossa vida, a nossa decisão era de desistir. Irmão, passar pelo processo de você chegar a ser um profissional de direito brilhante, para mim que estou estudando, eu posso lhe dizer, tem noite da missionária Kelly ter que dormir sem mim. Mas não é por outra coisa não, é porque eu estou
dentro de casa, na frente de um computador, fazendo trabalho, respondendo questionário, e sem hora para terminar, devido à demanda. E outra, qualquer profissional do direito, seja ele um juiz, um promotor, um advogado, um procurador, para ele elaborar um processo, tem que estudar. Não existe fórmula. A fórmula certa é você sentar na cadeira, abrir o livro, queimar as pestanas e fazer o seu processo. Muitas vezes se busca o retorno que a profissão do direito dá, principalmente esse retorno. Mas você quer ser reconhecido, o segredo é um só: tem que estudar. Para chegar a essa cadeira, falando para o lado ministerial, muito tempo de fé, 25 anos de caminhada cristã para chegar a evangelista. Não foi do dia para a noite, não. Se preparando na palavra, na oração, no jejum, fazendo seminário, que graças a Deus estou terminando esse ano ITEBS. Ore por mim, porque eu estou na fase da elaboração do meu TCC, viu, irmão? Trabalho de conclusão de curso. Mas não é uma queda de paraquedas, não. Tudo é um processo. Davi, para alcançar a promessa, teve que aprender a suportar o processo. Inclusive o processo do tempo. Porque quantos outros homens da fé, a exemplo de Abraão, quando chega no capítulo 12 de Gênesis, Deus faz uma promessa a Abraão. Quando chega no capítulo 15, passado alguns anos, Abraão disse: essa promessa, sei não. Já estou avançado de idade, com 90 anos de vida. Eu não sei se eu tenho mais anos pela frente. E quem tem vivo para herdar o que eu tenho é o meu mordomo, Damasceno Eliezer. Então Abraão olhou para a sua limitação. Mas o caso de Davi, você não vê Davi reclamando. Passou um ano e Davi lá. Passou 2 anos e Davi firme. Passou 3 anos Davi lutando. Passou 4 anos Davi confiando. E foi passando 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quando chegou no 13º, chegou o tempo de Deus agir. Então esse processo tempo, muitas vezes é o desafio mais difícil para nós alcançarmos a promessa. Mas quem passa pela escola do tempo desfruta das bênçãos que a promessa nos garante. Louvado seja Deus. Porque chega no capítulo 5 e mostra que todas as tribos de Israel, elas se uniram, se juntaram, foram buscar em Davi em Hebrom. Porque quando é de Deus, o escolhido é confirmado por Deus. Ele não se apresenta não, vão buscar na sua casa e vão bater na sua porta. Vão chegar diante de você. Você é nosso irmão, você é nosso sangue. Antes da coroa você já nos comandava. Porque diz aqui o versículo 2: além disso, quando Saul ainda era nosso rei, os anciãos de Israel disseram a Davi: eras tu que comandava as batalhas em Israel, e também o Senhor te disse: serás o pastor do meu povo Israel e chefe sobre ele. É o segredo de quem tem o coração de Deus. Ele não busca se apresentar, ele sempre é apresentado pelo Senhor.
Ele espera o tempo, suporta o processo e se deixa ser apresentado por Deus. A bem da verdade, a vida cristã, ela é uma vida em que nós não nos apresentamos, nós apresentamos o reflexo do brilho da luz de Cristo na nossa vida. Cristo, ele fala na sua palavra, Mateus capítulo 5, versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles, contemplando, glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Nós não refletimos brilho de nós mesmos, nós somos um espelho que reflete o brilho da glória do Senhor na nossa vida. Davi só era quem era e chegou aonde chegou porque Deus era com ele. E para finalizar, a última marca que nós identificamos no escolhido de Deus é que até para a descendência daquele que lhe perseguiu, ele paga com benevolência, paga mal com bem. Porque no versículo 9, ele se lembra, ou melhor, capítulo 9, ele se lembra da promessa que fez a Jonatas, da aliança que ele fez com o seu amigo, seu companheiro leal. Eu vou subir, mas independente do que os seus parentes me fizeram, eu vou agir com benevolência para com os seus descendentes. Aí ele se lembra da aliança e pergunta: porventura existe alguém de Saul para que eu possa fazer um benefício para ele, usar de benevolência para com ele? Aí no versículo 2 se apresenta Ziba, um remanescente dos servos de Saul, um servo de Saul que restou. Caráter duvidoso, interesseiro, escalão. Foi responder a Davi expondo logo o defeito do descendente. Olha, tem Mefibosete, está numa terra de esquecimento, Lodebar. É aleijado dos 2 pés, porque na fuga pela sobrevivência, a criada deixou que ele caísse, e da queda ele aleijou dos 2 pés. Só que quando Deus quer beneficiar, Ele não quer saber se é aleijado, se é cego, se é portador de alguma deficiência, não. Quando Ele quer abençoar, é decreto dele, está abençoado, é prego batido, ponta virada e acabou. Aquele a quem Deus abençoa, ninguém tem o poder de anular a bênção que está sobre ele. Davi não se importou com o relato de Ziba. E você vai ver que o caráter desse cidadão era tão interesseiro, que quando Davi estava fugindo da revolta de Absalão, que voltou, Ziba inventou uma mentira para ficar com as terras. Pensou que Mefibosete ia se contrariar com o que ele fez. Ele disse: você pode ter terra, você pode ter gado, você pode ter o que for, eu vou ficar com o melhor, porque eu vou continuar sentando na mesa do rei. Se você perder tudo, mas não perder a comunhão, você não perdeu nada. Se você chegar a perder tudo, mas não perdeu a alegria da presença de Deus, não perdeu nada. E era o
que Mefibosete se importava. Eu posso não ter gado, eu posso não ter propriedade, mas eu tenho privilégio, porque eu vivo assentado na mesa do rei. Eu posso olhar nos olhos do rei. Eu posso comer do maná do rei. E o verdadeiro crente, ele faz assim. Ele deixa tudo, mas a presença do rei é melhor. Então ele diz: traz para cá, traz para o palácio, manda chamar Mefibosete, porque eu lembrei da aliança. Então ele não paga mal com o mal, ele paga mal com o bem. Sabe por que muitas vezes Deus não nos dá a vitória? Porque nós queremos ver a justiça de Deus, mas ainda queremos ver o mal daquele que feriu. Mas tratar com o perseguidor está na mão de Deus. Tratar com o acusador está na mão de Deus. Deixe o seu perseguidor, seu acusador ser tratado por Deus. E viva você a alegria de saber que Deus lhe justifica. Romanos capítulo 8. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus que me justifica e lhe justifica, rapaz. Então não tem por que contender. Viva a sua vida sabendo que você é amparado por Deus. E para finalizar, agora eu finalizo. Capítulo 6 de 2 Samuel. O escolhido por Deus, ele não olha para a sua posição, mas ele se alegra na presença do rei. Capítulo 6 foi o capítulo que a arca ela volta para Jerusalém. Depois de 20 anos fora da terra natal. Agora é o tempo da arca voltar. E qual foi a atitude de Davi? Davi tirou o manto. Davi tirou a coroa. Davi, na verdade, se vestiu como um levita. Porque a palavra de Deus diz que ele vestiu a roupa de linho. Ele se vestiu como um levita para receber a arca do Senhor de volta para a sua terra. Isto é uma clara demonstração de que a minha posição não altera quem eu sou diante de Deus, porque diante de Deus eu sou adorador. No momento em que eu estou entregando aquilo que Deus manda entregar, aí claro, na hora da mensagem eu preciso ter a reverência, a seriedade, eu preciso ter a postura. Mas na hora do tambor e do pandeiro, irmão, aí na hora do tambor e do pandeiro eu não aguento. Que aí eu tenho que entrar como Davi entrou na presença do Senhor. Saltando, dançando, glorificando a Deus. Eu renuncio a ver o patamar que Deus me colocou no meio da igreja. Porque na hora da adoração é para adorar. Na hora da adoração, aleluia, é para entregar aquilo que você preparou para entregar ao Senhor. Aí eu imagino Davi, que a imaginação de pregador é fértil, não é por isso que a gente pode conjecturar. A gente pode fazer a comparação. Era Davi diante da arca de Deus.
os sacrifícios sendo oferecidos ao Senhor. Aleluia. Davi: vou erguer a bandeira da vitória e cantar. Oh glória. Porque quem é escolhido de Deus, ele não olha para o seu tamanho ou para a sua posição. Diante de Deus ele é um adorador. Então nessa noite saia com esse aprendizado. Você quer receber da presença de Deus? Primeiro, não guarde rancor. Segundo,